Atenção! Este conteúdo é inédito na forma que será explicado e o que será compartilhado aqui. Então, se chegou até aqui, o universo quer te ajudar a sair de uma vida kármica. Você já ouviu essa frase? Ele vai direcionar sua vida e você vai chamá-lo de destino. Por muito tempo, sempre evitei esse tópico, o tópico da sombra. Porque no passado eu sempre quis manter as coisas positivas, mas a verdade é que eu estaria fazendo um desserviço a você se não estivesse revelando a você toda a verdade. Veja, nos últimos 7 anos, estive em uma jornada muito profunda de desenvolvimento pessoal. De ser alguém que sempre buscava agradar as pessoas, tentando fazer com que todos gostassem de mim porque fui intimidado quando criança, me preocupando com minha aparência e sempre temendo constrangimento, e arruinar minha reputação social. Isso me manteve preso em uma mentalidade de vítima e sempre distante da vida que realmente queria viver, do tipo de dinheiro que queria ganhar e dos relacionamentos que realmente gostaria. Parecia que eu continuava a atrair as mesmas situações repetidamente e simplesmente não conseguia entender por quê. Até que um dia eu percebi o que estava acontecendo. Foi quando li pela primeira vez essa citação de Jung: ele vai direcionar sua vida e você vai chamá-lo de destino. Havia algo inconsciente que me controlava de um lugar muito sombrio que precisava ser confrontado, mas simplesmente não conseguia identificar o que era. Foi quando descobri sobre a sombra e finalmente a confrontei. Em poucos anos, fui capaz de criar a vida exata com a qual sonhei por anos, os relacionamentos, a riqueza, a realização. Tudo se encaixou como se um grande bloqueio tivesse sido levantado. O termo sombra foi cunhado por Carl Jung e até hoje permanece um mistério. Jung acreditava que havia 4 principais arquétipos de personalidade que todos possuímos: o persona, que é o eu ou máscara que usamos em público, a anima ou animus, nossa criança interior, o self, que é o nosso eu superior que está unido a Deus, e a sombra, as partes mais profundas e escuras de nós que não queremos que ninguém saiba. No livro vermelho, Jung diz: aquele que compreende a escuridão em si mesmo, para ele a luz está próxima. Aquele que não quer o mal não terá chance de salvar sua alma do inferno. No vídeo de hoje, quero compartilhar com você como confrontar a escuridão dentro de você para que você possa criar a vida que realmente pretende, não ter uma força sombria impedindo você de experimentá-la. Mas, mais importante, como se tornar consciente desse lado sombrio de você que se manteve escondido por toda a sua vida e que tem sabotado seus resultados. Para fazer isso, devemos entender como realizar o trabalho da sombra, mas em particular, compartilharei um exercício que mais me ajudou com isso. Antes de chegarmos ao exercício, devemos primeiro entender melhor a sombra. Com isso, vamos começar. Primeiro, o que quero que você entenda é que todos nós possuímos um lado sombrio ou uma sombra. Como você lida com seu lado escuro determina como sua vida se desenrola, se você será bem-sucedido, se viverá a vida que deseja. Para lhe dar um exemplo e demonstrar esse ponto, há alguns meses, eu estava jantando com um amigo muito bom que é um investidor imobiliário de sucesso, me contando como tudo estava indo bem este ano. Mas então, de repente, eu tenho esses pensamentos negativos, então perguntei a ele como ele lida com esses pensamentos negativos. Ele disse: eu apenas os ignoro e tento me concentrar no positivo. E eu disse a ele que aí está o problema: por que você não está lidando adequadamente com eles? A grande confusão que as pessoas têm é que ter pensamentos negativos é ruim, especialmente quando você embarca nessa jornada de desenvolvimento pessoal, começa a pensar que ter pensamentos negativos é algo ruim. Há muito tempo, aprendi que o desejo de ter pensamentos positivos em si é uma experiência negativa. Lembro-me de ler este livro de Mark Manson em que ele falava sobre isso no livro A Sutil Arte de Ligar o F, e isso sempre ficou comigo por muito tempo, porque quando tentamos desejar o positivo, isso é uma experiência negativa em nossa psique. Então, é isso que Jung realmente fala: aprender a lidar adequadamente com o nosso eu sombrio. A primeira vez que fui apresentado ao meu eu sombrio foi quando eu tinha 4 anos de idade e lembro-me de um dia ter esses pensamentos muito negativos. Na época, meus pais viajavam muito e um dia tive esse pensamento negativo: do que aconteceria se meus pais tivessem um acidente de avião e morressem, o que aconteceria então?
E esse pensamento continuava recorrendo e sempre que surgia, eu tentava afastá-lo, não sabia como lidar com isso. E ao longo de toda a minha vida, até o ponto em que realmente aprendi as ciências yogis e a lei do karma, sempre fui assombrado por essas frequentes pontadas de pensamentos negativos que não sabia como lidar. Eu os ignorava e eles sempre acabavam aparecendo e surgiam na minha vida de diferentes maneiras. Os pensamentos realmente se manifestavam em existência física e realmente me impediam de experimentar a vida que queria experimentar plenamente, até o momento em que eu tinha cerca de 19 anos, quando comecei a aprender sobre as ciências yogis. Então, para aqueles de vocês que lidaram com sua negatividade e veem que os pensamentos negativos são a desgraça de sua existência, você não tem controle sobre isso e é controlado por essa força sombria que o segura pelos calcanhares. Assim que entender a lei do karma, tudo vai mudar para você. Dentro das leis kármicas, existem basicamente 4 tipos principais de karma. Ok, existem 4 tipos principais de karma. O primeiro tipo de karma que os yogis acreditavam é o que é conhecido como Sankarma. Se você acredita nisso, temos múltiplas vidas separadas, então o karma é o karma que acumulamos ao longo de todas as vidas, é como o armazém total, a fábrica total de karma que acumulamos. Agora, a palavra karma se traduz literalmente como ação, seja ela ação mental em aceitar ou resistir a pensamentos e sentimentos ou em ação física. Você pode pensar que suas ações mentais não têm consequência, mas têm. Se você está assistindo a este canal e está no caminho da lei da atração e da criação da realidade, sabe que seus pensamentos e sentimentos internos influenciam sua realidade, mesmo que indiretamente. Então, o Sankarma é o karma, a ação que foi acumulada ao longo de todas as nossas vidas. O próximo abaixo disso é o que é conhecido como Parabha Karma. O Parabha é a alocação de karma que é acionada e ativada para esta vida, porque não podemos lidar com todo o nosso san em uma vida. Então, apenas uma certa quantidade é alocada e quando você acaba, se você é espiritualmente bem desenvolvido o suficiente, tem práticas adequadas e trabalhou muito do seu karma. Então você pode ativar mais e mais até trabalhar todo o karma de todas as suas vidas em uma vida, mas isso requer um nível muito avançado de consciência espiritual, de crescimento espiritual. Mas não é totalmente impossível e muitos yogis é isso que é a jornada deles ao longo desta vida, é desfazer todo o seu karma para que não possam mais renascer neste mesmo ciclo de samsara ou sofrimento. O Parabha é a alocação atual de karma que temos e que é ativada e que podemos lidar nesta vida. Mais tarde, vou lhe dar uma história que demonstra esse ponto, então quero que você preste muita atenção a isso, porque uma vez que você entenda essa história, não será mais retido por este lado escuro, mas poderá usá-lo para realmente criar circunstâncias favoráveis em sua vida. O terceiro tipo de karma é o que é conhecido como o Ami Karma. O Ami Karma são as ações que tomamos hoje, o karma que temos hoje que é armazenado para o futuro, para nossas futuras vidas, ele vai direto para o San. Isso são mais as consequências de longo prazo de nossas ações atuais. E o último tipo de karma é o que é conhecido como Kriyamana Karma. O que o Kriyamana Karma é? São as ações que tomamos hoje que imediatamente produzem uma consequência nesta vida atual. Por exemplo, se eu deixasse cair este pedaço de giz, a consequência é que este giz se quebraria em vários pedaços nesta vida e posso ver essa consequência, esse é o Kriyamana Karma. No entanto, a consequência de longo prazo pode ser que, em uma futura vida, este pedaço de giz quebrado causa ondulações na atmosfera e cria um tornado por causa da perturbação deste giz quebrado. Eu não sei, é um cenário altamente improvável, mas não é impossível, então é a diferença entre Kriyamana e Ami. A Ami é algo que afeta você no futuro, mais uma vida futura e armazenado no San porque não há espaço suficiente para lidar aqui. E o Kriyamana é algo que você vai experimentar nesta vida atual. Então, o karma é mais uma cadeia de causa e efeito a curto prazo. Vamos ouvir esta história para entender completamente isso. Digamos que temos alguém chamado Jane, uma senhora chamada Jane que se torna uma médica. Ela tem um legado na Faculdade de Medicina de Harvard porque seu pai estudou lá. Seu espírito assume o útero dessa família em particular por causa do seu karma san e ela tem o desejo de cuidar das pessoas e curá-las. Essa é a sua karma san, por isso ela nasce em uma família de médicos. Nesse caso,
O que o Paraba pareceria seria que Jane se tornasse uma cirurgiã e não uma médica ou enfermeira por causa de certas coisas dentro do seu próprio Sam. A alocação de karma que é ativada é ser uma cirurgiã porque ela pode mais efetivamente, digamos, curar pessoas ou realmente causar diretamente uma cura em alguém. O karma ami seriam as ações que ela toma hoje, digamos que ela faça algo antiético que afeta o futuro. Durante toda a sua vida ela nasce como alguém que é uma criminosa, neste caso seriam as ações que ela toma. Hoje, digamos que ela negligenciou sua saúde e tem trabalhado tanto para ser uma grande cirurgiã. Ela está sofrendo de doenças físicas e sua família não fala mais com ela, ela está completamente estranha porque ela mergulhou demais em seu trabalho. Isso seria um exemplo de um karma de curto prazo. Então espero que isso faça sentido. A verdadeira questão agora é entender o que isso realmente significa. Por que acumulamos um certo tipo de karma e não outro tipo de karma? O que isso significa para o nosso lado sombrio? Bem, voltando ao exemplo anterior de olhar para esses pensamentos negativos e como lidamos com eles. A forma que lidamos com eles determina o tipo de karma que se acumula. Quando lidamos com nossos pensamentos negativos resistindo a eles, cria mais um karma negativo. Existem basicamente 3 tipos principais que podemos identificar. Há o que é conhecido como karma positivo ou coisas desejáveis que acontecem na sua vida que você gostaria de experimentar. Há karma negativo, coisas indesejáveis como resultado de suas ações, e há o que é conhecido como não karma, que é dissolver karma. Na realidade, há apenas karma e não karma, seja positivo e negativo são nossas interpretações do karma. Se eu gosto que algo aconteça na minha vida, eu digo karma positivo. Se eu não gosto que algo aconteça na minha vida, então eu digo que é karma negativo. A carga do karma é determinada apenas por mim, mas os yogis não veem assim. Os yogis veem como karma e não karma. Seu objetivo é transcender todo o karma. Então eles não se importam se nascerem em uma vida positiva onde coisas boas acontecem, eles se tornam muito ricos. Eles não se importam com nada disso, eles querem se livrar desse ciclo de vida completamente. E eles querem se aniquilar completamente, esse é o único objetivo do yogis. Você pode não querer isso, você pode querer uma experiência positiva e é assim que isso funciona para criar o karma desejado. O karma que gostamos, temos que saber como lidar com o nosso lado sombrio, e a maioria das pessoas quando tem pensamentos negativos elas não gostam. O que elas imediatamente fazem é como lidamos com nossos sentimentos. Há um ótimo livro sobre isso, chama-se Deixando Ir, de David R. Hawkins. Eu li 4 ou 5 vezes nos últimos 5 anos, então eu li uma vez por ano, mas neste livro ele descreve um mecanismo para lidar com nossos sentimentos corretamente. Mas ele também compartilha conosco diferentes maneiras pelas quais lidamos com nossos sentimentos, que criam mais karma. No nível mais baixo, o que acontece é que uma vez que suprimimos tanto nossos sentimentos, eles se tornam sentimentos reprimidos. Isso pode ser nosso lado sombrio ou nosso lado inconsciente que não estamos totalmente conscientes. Em um nível acima disso, como lidamos com nossos sentimentos é através da supressão, ok, isso é consciente. Nós escolhemos conscientemente não lidar com algo, até que eles se tornem reprimidos, e quando eles se tornam reprimidos, eles começam a agir de maneiras a influenciar nossas vidas, de maneiras que simplesmente não podemos explicar. Não sei por que não consigo falar na frente de uma grande multidão, não sei por que tenho ansiedade social, não sei por que eu como assim e como comida lixo o tempo todo. Não sei por que continuo participando dos mesmos comportamentos destrutivos, há um lado para mim que continua me puxando de volta para esses comportamentos. O que é esse lado? O que é o lado sombrio que não foi abordado, que não foi tratado? E é por isso que esse lado inconsciente de você lida e controla a sua vida até que você faça o inconsciente consciente. Você sempre controlará a sua vida, você sempre chamará isso de destino, então em um nível acima da supressão é a expressão. Quando um lado sombrio encontra expressão saudável ou não saudável, mesmo isso sendo limitado, pense nisso dessa maneira. Se você está com raiva e imediatamente expressa a sua raiva, você quebra algo. Você bate em algo, você dá um tapa em alguém, há uma consequência, há um karma, consequência de você estar construindo o karma. Há também um karma, consequência de você fazer isso,
então você ainda está construindo karma quando você faz isso, e na maioria das vezes é karma indesejado. Karma que você não quer, se está vindo de um lugar negativo como raiva, mas parte disso é lidar e processar. O método mais poderoso para lidar com karma que realmente nos faz mais vazios, nos leva a dissolver a maioria de um karma. A maneira mais poderosa de lidar com isso é o método que David R. Hawkins esboça no livro, é chamado de método de rendição. Então, as 4 maneiras em que podemos lidar com nossos sentimentos são através da repressão, supressão, expressão e o nível mais alto é através da rendição. Você pode não gostar da palavra rendição, pode fazer você se sentir fraco, isso é algo que sugiro que você lide, mas se render a Deus, se render ao poder mais alto é um ato muito empoderador. Se você me perguntar pessoalmente, é assim que eu vejo isso, mas há um método de 3 etapas para a rendição que David R. Hawkins fala que vai te ajudar a lidar com seu eu sombrio. E uma vez que comecei a usar isso, meus pensamentos negativos não tinham poder sobre mim, minha vida mudou completamente uma vez que comecei a usar isso religiosamente. Este método é para deixar ir corretamente, porque há uma maneira incorreta de fazer isso, então vou te mostrar como fazer isso corretamente. Onde você não constrói mais e mais karma ou karma indesejado, o processo de 3 etapas para deixar ir é o seguinte. Sempre que você tiver um pensamento ou um sentimento surgir, aceite-o completamente, e deixe-o ser, não tente deixá-lo ir, porque quando você tenta deixá-lo ir, você está na verdade tentando empurrá-lo. Empurrar é resistência à terceira lei de Newton, tudo que você empurra vai empurrar de volta para você, deixa apenas ser. Quando você deixa ser, você deixa seu Deus descer até você, se abre e o karma que precisava ser resolvido agora tem espaço para ser resolvido. Pode passar por você, e passar por você claro que vai ser desconfortável, mas é como trabalhar através de uma doença. Eu não sei se você já esteve esgotado, mas se você trabalhou tão duro e tentou suprimir tudo por muito tempo, finalmente quando você tira férias seu corpo fica doente. Eu tive tantos amigos que isso aconteceu pessoalmente, posso dizer que sou grato que nunca aconteceu comigo, porque eu aprendi este método. E eu sei como lidar com meus sentimentos, ou pelo menos eu acho que faço, mas isso mudou muito minha vida. E eu só vi facilidade e liberdade em minha vida por ser capaz de utilizar completamente este método de deixar ir. O segundo passo é focar no sentimento subjacente desse lado sombrio, não o pensamento que surge, o pensamento é a ilusão. Um sentimento causa 1000 pensamentos diferentes, cada pensamento que você tem está tentando justificar a presença de um sentimento. Se você se sente ansioso, você tenta justificar por que você se sente ansioso, por uma multidão de pensamentos. Oh, eu me sinto ansioso por causa dessa conta e desse cliente insatisfeito, ou essa coisa que aconteceu comigo. Essa crítica negativa que recebi está tentando justificar a presença desse sentimento de ansiedade e medo. Focar no sentimento, focar em deixar o sentimento ser, e uma vez que você faz isso você verá como uma panela de pressão. Você vai ficar mais leve, você só foca no sentimento e deixa ele ser você. Eu permito que ele exista. Então, no caso do meu amigo que era um investidor imobiliário, e ele teve aquele pensamento negativo. Qual era o sentimento subjacente, e se eu não me tornar bem-sucedido com o meu investimento imobiliário? E lembre-se, todo medo ou emoção negativa, tudo isso surge do medo da morte. O ego acredita que para sobreviver precisa ter medo, precisa ser irritado, precisa estar ansioso e assim ele te convence a continuar se sentindo assim. Por que está mantendo o ego vivo? É a maior mentira que foi contada, nós nos justificamos que precisamos sentir. Dessa maneira, para sobreviver nós precisamos sentir desejo, senão, não iremos vencer as coisas e são realmente verdadeiras. Eu não sei, mas realmente não acho que é verdade, essa é a ilusão que acreditamos que é a ilusão de separação. Quando você dissolve seu karma você se torna um com a maior fonte de criação. A terceira e última etapa é entrar no modo de testemunha. Onde você observa e assiste completamente, você apenas observa e assiste a essa peça acontecendo. Este sentimento, é como um sentimento se transforma em outro sentimento, e você não é isso, você não é o sentimento, você simplesmente o está assistindo. Você está assistindo o corpo sentir o sentimento, você está assistindo a mente pensar o pensamento, você é apenas o testemunha silenciosa por trás de tudo isso.
E você vai saber que você se rendeu a algo, quando sua atitude geral em relação a isso é tudo bem. Se acontecer, tudo bem; se não acontecer, quando você entrar nesse estado de equinidade, mais provavelmente isso do que não a coisa que você queria que acontecesse. Porque agora todo o seu apego não colocou você em mais um pedestal. Você está bem de qualquer maneira, você está cheio internamente de qualquer maneira, você não está mais no céu. Esse é o poder de deixar ir. À medida que você faz isso continuamente, isso é completamente um processo dinâmico. Você poderá estar sentado no trabalho e você está sentindo algo que está te deixando ansioso. Faça este método de 3 etapas, deixe ser qualquer coisa que esteja acontecendo. Deixe ser, e quando um pensamento negativo surge, está tudo bem, é apenas um pensamento. E se eu tenho um pensamento de que meus pais podem morrer em um acidente de avião, é um pensamento terrível. Deixe-o ser, eu não posso fazer nada sobre isso, e quanto mais eu luto, mais eu estou criando aquele karma indesejado. Quanto mais eu estou criando resistência agora, então eu ainda tenho esses pensamentos. Mas os pensamentos não comandam minha vida. Quando eu estou em um avião, eu posso ter o pensamento de que este avião pode cair. Eu posso morrer, mas sabe, esse é o lado sombrio, ele também é permitido existir, é apenas um pensamento, eu não sei de onde ele vem. Talvez venha da acumulação de karma dos meus lifetimes anteriores, eu não sei, eu não me importo, deixo ser ele. Não sou eu posso escolher me identificar com isso. Liberdade. Liberdade vem quando você tem a escolha de se identificar com qualquer pensamento que você deseja. Se identificar para experimentar o que quer que você queira experimentar em sua vida. Mas se você está se identificado inconscientemente com seus pensamentos e sentimentos, isso é escravidão e você está escravizado aos seus pensamentos e sentimentos. Você sabe, todo dia você acorda e hoje diz: eu quero fazer isso hoje, eu quero fazer isso sim, eu sinto como, você sabe, eu não sinto vontade de fazer isso. Você é escravo de seus sentimentos e isso não é liberdade. Infelizmente, isso é o que as pessoas pensam sobre liberdade. A verdadeira liberdade é ter a capacidade de fazer o que for necessário neste momento alegremente. Eu posso fazer qualquer coisa agora. Mesmo que você me coloque no inferno, você sabe, é engraçado. Tem uma história sobre o Buda, onde todo mundo durante esse tempo as pessoas queriam ir para o céu. Eles iam até o Buda e diziam: você sabe que eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E ele diz: qual é toda essa confusão sobre o céu que você sabe? Esqueça o céu, eu não quero ir para o céu, me envie para o inferno, eu estou ótimo dentro de mim. Eu sou tão perfeito e mesmo dentro de mim não importa onde você me mande, de qualquer maneira eu vou ser livre. Seja como Buda, quando você pode ter verdadeira liberdade interna, não importa o que esteja acontecendo fora de você, você é a prova de balas, você é intocável. Não importa, tudo pode estar desmoronando, e é claro que não está se sentindo ótimo. Mas isso é um sentimento também, não é você, porque você está completamente rendido ao que está acontecendo na vida. Vai cuidar mais de você, frequentemente, do que não. Quando você faz isso, a vida cuida de você porque você não se sabota, você não se atrapalha. E assim como você faz isso mais e mais, seu copo fica mais vazio e mais vazio. Quando seu copo fica mais vazio e mais vazio, você tem a escolha de enchê-lo com a coisa que você quer encher, e esta é a criação consciente. Você pode escolher conscientemente criar a experiência que você deseja criar na sua vida, mas enquanto você não dissolver esse karma, você não pode fazer isso. Você não pode criar conscientemente porque você é apenas escravo dos seus pensamentos e sentimentos. Se este vídeo ressoou com você, pode ressoar e ajudar seus amigos. Por favor, compartilhe.